E aí galera, tudo bem por aí? Aqui quem fala é o Isaac em mais um vídeo do canal Supernovas, o canal favorito de Eiichiro Oda. E galera, nós fomos as únicas pessoas que ficaram muito surpresas com o feito de poder gigante que o Kobe teve no capítulo 1088. Se voltarmos um pouco no tempo, vamos ver alguns comentários sobre como ele não ajudou muito o Garp e como ele era uma decepção e que estava sendo muito superestimado. E de fato, Kobe no capítulo 1087 não tinha mostrado nem 1% de todo o seu potencial, coisa que não demorou muito para acontecer no lançamento seguinte. E aqui entre nós, isso já era muito esperado, que o Kobe será o próximo Garp e que herdará o título de Herói da Marinha, não só em nome, mas também em feitos. Isso já era óbvio, bastava a gente analisar e entender a forma como Eiichiro Oda escreve seu mangá. Mas esse feito de poder comparado ao de Zoro lá em Dressrosa, onde ele igualmente derrota um grande oponente, nos assustou muito e nos deixou muito impressionados, porque isso aconteceu bem antes do que nós imaginávamos. As coisas em One Piece realmente estão evoluindo muito rápido, e aparentemente estamos na saga final dessa história, como nosso japonês favorito nos prometeu. E bom, sejam bem-vindos a mais uma teoria aqui nesse canal. Nesse vídeo vamos trazer como, entre aspas, do nada, o Kobe chegou nesse nível que vimos no último capítulo, e como foi o seu encontro com Barba Negra, que o fez se tornar o grande herói da marinha, e como ele se tornará o próximo almirante de frota da marinha, coisa que com certeza vai acontecer no fim da história. Basta a gente saber como e entender quais são os próximos passos que o nosso japonês favorito está planejando. Bom, mas sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Na invasão de Barba Negra à Ilha das Mulheres, ficamos sabendo de uma antiga parceria, entre aspas, em que ele e Kobe estiveram. Pelo menos é isso que fica sugerido na cena, na frase: "Você me fez um favor no incidente de Rock Spot". Nesse incidente, o capitão da marinha Kobe protegeu os cidadãos que lá estavam, no meio da grande batalha que estava ocorrendo, e por isso ficou conhecido como herói. E daí surge essa alcunha para o personagem, que é a mesma que Garp possui, deixando claro que o garoto herdará essa alcunha. Nessa batalha, Teach enfrentava Oshako, um ex-membro dos Piratas do Rocks, que também era governante anterior de Hashinozu. Isso aqui é muito importante. A ilha não ficou vazia após a morte de Shebek. Oshako assumiu a ilha. Como ele era um dos membros dos Rocks, foi fácil ele ter feito isso, e logo em seguida, muito tempo depois, o Barba Negra veio e tomou essa ilha de Oshako. Então essa ilha não ficou vazia por muito tempo. Mas o mais engraçado de tudo isso é que aparentemente Oshako já havia morrido e ele era um dos zumbis que estavam lá em Thriller Bark com o Capitão John e com Silver Axe. Isso é claro devido a algumas evidências levantadas pelos fãs. Considerando que Moria conseguiu o corpo do Capitão John, como o próprio Oda afirmou no SBS, não é exagero dizer que esses dois que estão aparecendo aí na tela para vocês são Oshako e Silver Axe, especialmente porque Oshako se encaixa no tema asiático, como esse nome e aparência, e ele realmente tem uma inspiração de um antigo pirata chinês que existiu no século XVI, então tem todas essas referências visuais em que ele se encaixa. E o Silver Axe não precisa nem falar muito, né? Ele tem um machado de prata, como vocês estão bem vendo. O Edo Tensei sempre esteve presente em One Piece, só a gente que não tinha percebido. Mas mesmo que essa teoria faça sentido, após a derrota de Moria pelos piratas do Chapéu de Palha, as sombras roubadas sairiam dos corpos mortos. Além disso, eles não poderiam sair dali, porque não poderiam tomar sol, como vimos na explicação de Brook no começo do arco de Thriller Bark. Ou seja, Oshako não era esse personagem como muito de nós imaginávamos, e que várias vezes nós usamos ele aqui como teoria. Mas ele estava assim vivo desde a batalha dos Rocks contra Garp e Roger lá em God Valley, assim como a Big Mom, Kaido e Barba Branca. O ponto disso tudo é, assim como Garp, que ganhou o apelido de Herói da Marinha após o incidente de God Valley, que o tornou um dos marinheiros mais fortes e respeitados da história, Kobe também teve um evento extremamente semelhante quando falamos sobre a situação e aos personagens que estavam envolvidos ali, mostrando que o legado e a vontade estão extremamente presentes em One Piece, reforçando ainda mais essa ideia. O mesmo exemplo acontece com o próprio Luffy, por exemplo. Luffy é visualmente igual ao Nika, pelo que vimos de sua silhueta, mas também em sua personalidade quando o Gear 5 é ativado. Ou seja, existem acontecimentos parecidos e vontades parecidas ao longo do tempo nessa obra. E é por isso que o Roger confia tanto que a pessoa certa vai encontrar o One Piece algum dia. E o fato desse evento já ter acontecido também é extremamente curioso. Kobe, nesse incidente de Rocksport, representaria o Garp. Barba Negra, por incrível que pareça, estaria representando o Roger, já que ambos são piratas. E Oshako, como antigo membro dos Rocks, representaria naquele momento o Shebek. Outra curiosidade, no capítulo 700 nos é revelado que
Trafalgar Law foi responsável por esse incidente. Isso seria uma referência do Oda a um possível foreshadowing, mostrando que além de Shebek, outro pirata ou um outro personagem como por exemplo um Garmin tenha sido responsável por God Valley ter acontecido, mas é claro com Shebek sendo a estrela principal. A participação de Law vai um pouco além disso, porque o encontro dele com Barba Negra já tinha uma história por trás, assim como o Kid já tinha também uma com Shanks. Por isso aquela história de que o que teria acontecido se o Kid tivesse ido no lugar do Law e o Law no lugar do Kid, e se o Law tivesse encontrado o Shanks e o Kid tivesse encontrado Barba Negra. Eu acredito que isso não passou em nenhum momento pela cabeça do Oda, porque esses encontros já tinham sido bem projetados e tem uma certa continuidade, já que esses personagens já têm um tipo de vínculo. Além disso, logo em seguida tivemos toda aquela batalha de Hashinozu com Kobe, Garp e a tripulação de Teach, ligando absolutamente tudo o que dissemos até agora. Mas, Supernovas, se a batalha de God Valley já foi refeita nos dias atuais da obra, a aliança Kobe e Luffy não vai mais acontecer? A resposta é sim, mas antes de falar exatamente sobre isso, precisamos falar sobre uma coisa muito importante, o potencial de Kobe. Não é de hoje que vemos alguns marinheiros traindo a marinha por achar as atitudes dela erradas em alguns momentos. A Aokiji escolhe manter Saul vivo porque, além de ser seu companheiro, ele viu que o gigante não estava fazendo nada de errado naquele momento. Além, é claro, de salvar a garota demônio Nico Robin. O próprio Garp precisou se aliar a um pirata em busca de derrotar outro pirata. Óbvio que isso foi necessário, mas quando a história foi contada aos marinheiros, eles tiveram uma reação meio que de espanto, e até hoje não sabemos ao certo como essa aliança surgiu, porque Roger queria derrotar outro pirata em God Valley, não sabemos, mas isso fica para outro vídeo. O ponto é, assim como esses exemplos, no fim da obra, com a revelação de Imu e as ações odiosas de Akainu, o maior nome da marinha atualmente como almirante de frota, uma pequena traição da marinha é quase impossível de não acontecer. Daí teríamos a reprise do grande evento de God Valley mais uma vez nessa obra, com Kobe como o maior nome da marinha, o novo herói definitivamente, e o Luffy como o rei dos piratas. O potencial oculto de Kobe. Desde que Kobe foi apresentado como um jovem assustado lá no começo da obra, ele tem percorrido um grande caminho. Kobe sempre demonstrou uma forte crença na justiça e um desejo ardente de proteger os inocentes. Seu encontro com o Capitão Monkey de Luffy e seu tempo na marinha o ajudaram a desencadear seu verdadeiro potencial. E enquanto fazíamos vídeo aqui pro canal e mencionamos a possibilidade, muitos achavam que não haveria um equilíbrio, como houve com Garp e Roger, de Luffy com Kobe, já que Garp e Roger são claramente do mesmo nível e Kobe e Luffy não, atualmente pelo menos. Mas como vimos no capítulo 1088, isso não é mais um problema. Kobe apresentou um feito de poder que com certeza se iguala pelo menos um pouco com o de Garp, já que o mesmo já disse que destruía montanhas apenas como treinamento. Mas qual o real potencial do personagem? Ele fica muito atrás do Luffy, como dizem? Para responder essa pergunta temos que voltar um pouco no tempo e entender a influência de Garp, o punho de ferro da marinha. Garp tem desempenhado um papel significativo na vida de Kobe, desde que ele viu um grande potencial no início da obra como seu mentor, como alguém que transcendeu os limites de sua origem humilde para se tornar um dos mais fortes da marinha. E é claro, Garp pode ter uma visão única sobre o verdadeiro potencial do personagem. Ele tem se esforçado continuamente para aprimorar suas habilidades marciais e a técnica de Haki da observação como uma possível Haki do rei para desempenhar um papel crucial em sua ascensão. Ao dominar completamente essas técnicas avançadas, Kobe pode se destacar entre os demais e conquistar o respeito dentro da marinha e aqui dentro da fandom também. Porque como eu acabei de falar, a gente já leu muito comentários que o Kobe não estaria do mesmo nível do Luffy para que ele tivesse essa grande referência, como o Garp e o Roger, ele sendo o Garp da nova geração e o Luffy sendo o Roger. Mas a pergunta que fica é, o Kobe tem Haki do rei? O capítulo 1088 deixou isso meio que implícito, e isso é uma coisa que a fandom adora falar. Será que o Sop tem Haki do rei? Será que o Sanji tem Haki do rei? Será que a mãe da Nami tinha Haki do rei? É uma coisa que vocês adoram. Mas a pergunta que sempre fica é, ele tem todos os requisitos para que ele tenha esse poder? E caso ele tenha isso, ele se colocaria no esquadrão seleto de personagens importantes no fim da obra em relação a nível de poder. E sinceramente, isso seria o mais inteligente a ser feito, já que ele ganhou o título de herói. Nada mais justo que o grande herói tenha essa habilidade que poucos possuem. O Hao Shoko Haki é uma forma rara de Haki, que não pode ser obtida através de treinamento, mas pode ser evoluída por treinamento. Luffy usou essa habilidade lá em Marineford, mas só realmente a dominou depois do seu treinamento com o Rayleigh. E apenas um em vários milhões de pessoas tem essa capacidade. Esse tipo de hack permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros,
anos, e o Kobe tem tudo o que precisa para ter esse hack. E nós separamos 2 pontos que reforçam que ele vai ter sim esse despertar, se não, é claro, se ele já despertou no capítulo 1088. Mas além disso, ele não despertará, ele vai dominar assim como Luffy dominou. Primeiro ponto, características de protagonista. Kobe é um personagem que tem sido construído como uma espécie de rival, entre aspas, do protagonista Luffy. Não porque eles se odeiam e nem nada do tipo, mas simplesmente por eles estarem de lados completamente opostos. Ele foi introduzido desde os primeiros capítulos do mangá e o acompanhou em várias ocasiões importantes. E é comum em histórias desse gênero que personagens que têm conexões especiais com protagonistas também desenvolvam habilidades excepcionais. Segundo ponto, determinação e crescimento pessoal. Ao longo da série, temos testemunhado o crescimento e a determinação de Kobe para se tornar um grande marinheiro. Desde sua introdução como fraco recruta e tripulante forçado de Álvida, até a sua participação em eventos importantes como a Batalha de Marineford, Kobe mostrou uma notável progressão em suas habilidades. E já que citamos Marineford, como não esquecer a cena em que ele trai as ordens do seu superior Akainu e permanece em sua frente, para que aquela guerra absurda acabe. Esse embate, inclusive, é um baita foreshadowing, para que no futuro próximo temos um embate entre esses dois personagens, dessa vez com Kobe com bem mais moral do que nessa época. E o terceiro e último ponto, determinação. Do mesmo jeito que tivemos Luffy com o sonho de ser rei, temos Kobe que sonhava entrar para a marinha. Ao longo do tempo, após entrar lá, com certeza ele passou por inúmeras coisas que o decepcionaram com a marinha, como a própria cena que acabamos de falar, mas que também o fortaleceram, como as suas amizades e seu treinamento com Garp. Isso elevou o objetivo e o sonho do personagem por justiça, e uma eventual morte de Garp serviria principalmente para desbloquear esse hack do rei e o deixar bem mais exposto para nós leitores. E se a gente parar para pensar, a morte do Garp seria mais importante para o Kobe no sentido narrativo, já que o Luffy já passou por essa perda que o desenvolveu para chegar no novo mundo, mais maduro, que foi, é claro, com a morte do Ace. Obviamente que o Luffy ficaria muito triste, ele ficaria devastado, com certeza, mas não seria do mesmo nível que foi com o do Ace, porque esse desenvolvimento do Luffy já aconteceu. Nesse caso, o Oda com certeza colocaria todas as suas energias para o Kobe. Em resumo, é plausível acreditar que o Kobe, com base em seu crescimento pessoal, ligações importantes e a presença narrativa, eventualmente pode desenvolver hack do rei em One Piece. No entanto, é essencial lembrar que isso aqui é só uma teoria e o Oda pode chegar lá na frente e simplesmente fazer tudo diferente da maneira que ele quiser. E é claro, isso não vai estar errado. Mas para quem tem um olhar mais afiado e entende como o japonês escreve seus personagens, notou que o ataque do Kobe no capítulo 1088 foi uma forte fagulha de hack do rei. O que esperar dos próximos capítulos? Na data em que eu estou gravando esse vídeo, na próxima semana não teremos capítulos. Isso significa que vamos demorar um pouco mais para saber se aquele navio do Barba Negra, que está chegando em Egghead, tem realmente o Teach lá dentro. E se ele realmente estiver lá, as ligações feitas pelo Oda fazem total sentido. E vai culminar na guerra que estamos falando desde o começo desse vídeo. A gente precisa lembrar que a base das Sword fica muito próximo de Egghead, isso já foi uma informação dada pelo próprio Oda? Bom, poucas palavras bastam para um entendedor. Ainda restam muitas perguntas sem resposta. Muitos detalhes para nós completarmos essa teoria e deixarmos ainda mais polida, como por exemplo, o que realmente vai acontecer com Garp, qual será o seu destino, e é claro como Kobe irá reagir quando a Marinha e o governo mundial não fazerem nada para salvar Garp, assim como ele fez com ele, uma missão de resgate. Com certeza Kobe pedirá isso e provavelmente seu pedido será recusado por Akainu, já que é ele quem manda e é ele quem dá as ordens. Escolhe as missões grandes que serão efetuadas e quais não serão. E daí a gente já tem meio que uma grande ideia do que esperar. Isso vindo, é claro, da atitude que o Kobe tomará. Sim, chegamos em um ponto nessa obra que o personagem Kobe é fundamental para a gente saber quais são os próximos passos do Oda, visto que ele tem um enorme legado para carregar. Em resumo, a trajetória do Kobe desde um jovem assustado até um cadete ambicioso tem sido inspiradora. Sua conexão com os personagens importantes como Garp e Fujitora sugere que ele pode estar destinado a ser o maior herói da marinha, até maior que o próprio Garp, até porque ele e o Luffy aparentemente são os reais protagonistas dessa história, apesar da gente ter o Joy Boy como a principal grande figura da obra. O Luffy e o Kobe acabam se destacando um pouco mais da antiga geração. A jornada de Kobe como o grande herói da marinha tá apenas começando e já tá na reta final, e mal podemos esperar para ver como essa teoria vai terminar nesse mundo incrível de One Piece. E é com isso que a gente encerra esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí no vídeo, que isso ajuda muito aqui o canal. Quando você vê um vídeo recomendado para vocês na primeira aba do YouTube, isso significa que muitas pessoas estão curtindo e logo esse vídeo aparece para você. Então isso que a gente pede é uma forma do canal crescer ainda mais. Comenta o que vocês acharam, comenta o que faltou aqui nessa teoria, comenta se vocês acreditam se o Kobe já desbloqueou o hack do rei no último ataque que ele deu no último capítulo, e é claro, não deixa
deixa de seguir a gente nas redes sociais. A gente tem o Discord aí na descrição, nós temos também o Instagram, @canal Supernovas, que a gente tá postando algumas novidades do mundo do One Piece, como a abertura nova que vai sair, como o trailer do live action, que tá sensacional, a gente vai comentar em live inclusive. E é claro, as músicas que vocês escutam nesse vídeo, como trilha sonora, como a música da abertura, tá tudo na descrição também, então dá uma olhada aí. E é isso, galera, valeu!